Capítulo 8. A fé e os sentidos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Um dos maiores erros das pessoas é confundir a fé com os sentidos naturais. A fé é a certeza de que Deus vai fazer aquilo que prometeu na sua palavra para aqueles que nela creem de todo o coração. Enquanto que os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, são evidências naturais de todo ser humano. Quando a pessoa não está vivendo em aliança com Deus ou quando está separada dele, então ela vive apenas de acordo com os seus sentidos naturais. Depende exclusivamente deles e só acredita neles. O que vem além disso tem que estar sujeito aos seus sentidos. Por exemplo, se alguém lhe diz que a fé é capaz de curar um câncer e você reage dizendo "preciso ver para crer", está submetendo a fé à sua visão. Essa pessoa é tipicamente natural, vive e anda na dependência dos seus recursos naturais, e por isso mesmo também não tem direito de exigir qualquer coisa do sobrenatural ou que dependa de um milagre. Quem já está vivendo em aliança com Deus, aquela que vive na dependência das promessas de Deus, pela fé pode usar os recursos naturais como os seus sentidos, auxiliada pela própria fé, onde tudo se torna possível. Ainda assim, ela precisa saber separar o uso da fé dos seus sentidos naturais, porque estes tendem a neutralizar a fé. O fato é que tudo o que provém de Deus é pela fé. A fé, a certeza, a convicção vem de Deus. A dúvida vem do diabo. Mas quais os veículos que o diabo usa para trazer a dúvida? Os sentidos naturais do ser humano. O diabo sopra na mente humana pensamentos que obrigam a pessoa desprevenida a usar seus sentidos. Por exemplo, ver para crer, ou o que você está sentindo. Ora, quando a pessoa vive pela fé, ela não pode se utilizar dos recursos naturais para provar o recurso sobrenatural que é a fé. Antes, ela tem que manter o coração firme na certeza da palavra de Deus. Ou seja, não interessa o que os seus olhos estão apontando ou os seus sentidos acusando, mas apenas o que está determinado na palavra eterna. Se os sentidos dizem que a dor continua, a fé não dá a mínima importância. Se os exames dão positivo, a fé simplesmente ri deles. Realmente, o mundo da fé é loucura para os que se perdem e vice-versa. Quando o Senhor Jesus mandou que os discípulos tirassem a pedra do túmulo de Lázaro, muitos disseram, mas ele já morreu há 4 dias. E quando o Senhor dirigiu a palavra para Lázaro, ele não pôde ouvir coisa alguma. Entretanto, para Jesus, o importante não era o que os seus olhos viam, mas o que o seu coração cria. Ele tinha certeza de que a palavra que iria dirigir àquele corpo morto tinha espírito e que lhe daria vida. Isso é que é fé. A Bíblia está cheia de exemplos vivos de fé sobrenatural em confronto com os sentidos naturais. O Senhor Jesus vivia na dependência da sua fé, e quando esteve diante da figueira a buscar frutos, não achando, lançou-lhe uma maldição. Ora, ele sabia que a figueira não tinha ouvidos para ouvir a sua palavra, mas mesmo assim lhe falou: "Nunca, jamais coma alguém fruto de ti." Marcos 11:14. Isto é um claro exemplo da indiferença que o Senhor Jesus teve para com os seus próprios sentidos. A verdade é que o mundo da fé ignora totalmente o mundo dos sentidos. E aqueles que vivem pela fé vivem de acordo com Deus, pensam como Deus, entendem a Deus e agem como Deus, porque eles têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Enquanto os que vivem no mundo dos sentidos ou da razão desconhecem totalmente os princípios de Deus e não conseguem aceitar a sua palavra, porque lhes falta o entendimento, o espírito da palavra. Ou como poderia aquele que vive no mundo da razão entender as coisas de Deus e a sua criação? Deus é espírito e vive no mundo espiritual, portanto invisível, enquanto que o homem é um ser físico e espiritual e vive no mundo físico, limitado pelos seus sentidos naturais. Para que possa entender o mundo espiritual e invisível, ele precisa alimentar o seu lado espiritual, usando do elemento fé, pois somente a fé é o canal de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quando o Senhor Deus diz, "O meu justo viverá pela fé", Hebreus 10:38,
Ele quer dizer que a sua criatura apenas terá vida quando aprender a depender somente da fé, que faz parte do seu ser espiritual. Enquanto aqueles que dependem apenas dos 5 sentidos naturais, que compõem a sua parte física, jamais podem conquistar a plenitude de vida. Se nós, seres humanos, temos as 2 naturezas, a física e a espiritual, e sabemos que somente a espiritual permanece eternamente, então devemos procurar estabelecer uma conduta direcionada para a parte espiritual, ou seja, devemos procurar alimentar a nossa parte espiritual mais do que a física. Aliás, creio que foi por isso que o Senhor Jesus disse ao diabo: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. De fato, quando a nossa parte espiritual está bem, então toda a nossa parte física também estará. O fato de Deus nos ter concedido os sentidos naturais é apenas para que possamos habitar na terra e desenvolvê-la. Isso não significa que devamos viver presos aos sentidos, pois eles são tão somente um complemento da nossa estrutura humana. Agora podemos entender por que o Espírito Santo, usando o apóstolo João, disse: "Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente." 1 João 2, 15-17. Sendo fé o elemento de ligação entre o mundo espiritual e o físico, entre o Criador e sua criatura, há de ser alimentada de acordo com a sua necessidade, para que fique fortalecida, e uma vez fortalecida, possa se extrair todos os benefícios para a vida cheia de graça. E isto só é possível através do conhecimento da palavra de Deus, pois, como está escrito, "E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo." Romanos 10:17. Uma coisa que temos observado é que o vasto conhecimento da palavra de Deus ainda não é suficiente para que a fé possa ser fortalecida. É preciso que haja um exercício constante dela, ou a sua prática. O Senhor Jesus disse: "Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia." Mateus 7, 24-26. A fé é como um músculo. Quanto mais ele é exercitado, mais forte será. Quando a pessoa vive pela fé, ela não pode se utilizar dos recursos naturais para provar o recurso sobrenatural que é a fé.